de volta hoje no Mais Saudável. Nós estamos falando de produtos orgânicos. Você consome? Tem o hábito de consumir produtos orgânicos? A Regiane até falou pra gente que já tem aplicativo para o celular que você consegue ver aonde tem uma feirinha de produtos orgânicos aí pertinho da sua casa, pertinho da sua cidade. E tem no Brasil inteiro, viu? Porque eles são feitos até por pequenos agricultores. Então, até em cidades pequenas é fácil de encontrar esses alimentos, não é verdade? Com certeza. Principalmente cidade pequena, né? Que Não as pessoas que conhecem com mais facilidade, têm mais acesso às informações ali local. E às vezes tem um produtor ali pertinho, né? Ali Como do tem lado muita da sua- chácara e é. tal, às vezes tem um produtor ali pertinho. O legal das cidades pequenas é que elas têm a característica de monocultura, né? Você vai para o interior, até para Morungaba mesmo, você vê pequenos agricultores, aqueles que produzem para uso próprio mesmo. Colocam lá sua galinha no quintal, com milho orgânico, né? Então isso é muito frequente. É até legal isso que o Dr. Vitor está falando, não são só vegetais que são orgânicos. Animais, ovos também podem ter essa criação orgânica, né? Quer dizer, eles não recebem o que é antibióticos, Hormônios, né? Recebe antibiótico, medicação, hormônios sintéticos, né? Nada desse tipo é utilizado nesses animais. São criados mais soltos, não tem tanto estresse, né? Para o animal para o também. animal. Então, quando a gente vê lá uma carne escrita carne orgânica, quer dizer isso, né? Que é um animal mais saudável também. Sim, sim. Existem uma série de recomendações que o Ministério da Agricultura exige para um alimento, para uma carne orgânica, e algumas das características, alguns dos critérios foi citado pela doutora, né? Existem animais esses animais, para serem considerados orgânicos, eles têm que se alimentar de produtos também orgânicos. Eles têm que estar soltos, tem que ter um rio, uma margem, existe uma série de critérios. Que devem ser seguidos, né? Isso. Então é legal prestar atenção nisso. Agora, falando dos vegetais, eu quero que você veja a diferença. Quanto um alimento, um vegetal orgânico pode ser muito melhor para a nossa saúde. Olha só o que a gente preparou para mostrar aqui para você. Tem algumas diferenças aí, algumas comparações. Por exemplo, um tomate orgânico tem 23% mais vitamina C do que um tomate que não é orgânico. A batata, 21% mais de fibra, 20% mais de proteína, 54% de ferro, 17% de cálcio e 80% menos de nitritos e nitratos. O que é isso, Regiane? Nitritos e nitratos que não fazem bem para a nossa saúde. São alguns componentes, né, que terão algumas reações maléficas para o nosso organismo, né? Então, que vai despertar reações que não são desejáveis e colocando nosso organismo em mais risco de doenças. Então, isso é legal não ter, tá? A batata orgânica tem 80% menos desses componentes que não fazem bem para a nossa saúde. Agora, isso aqui me chamou muito a atenção. O trigo, por exemplo, tem 1.300% a mais de selênio, 540% a mais de manganês e 120% mais de cálcio. E aí, já aproveitando, o milho, 1.800% a mais de cálcio, 2.200 a mais de iodo, e aí a gente segue, olha, com bastante, a porcentagem bem alta de elementos que fazem bem para a nossa saúde. Doutor Vitor, é o que a gente estava falando, né? Um alimento que não é orgânico, então, a gente está comendo um milho, a gente não está comendo nenhum desses nutrientes, se ele não for orgânico, que são importantes para a nossa saúde. 1.800, 2.000% é muita coisa. Sem contar que eles são geneticamente modificados, né? O milho e o trigo são os dois principais transgênicos do Brasil, né? As plantações de trigo e de soja também, né? Transgênicas estão crescendo muito no Brasil. Então, os que não são orgânicos, eles não têm nenhuma dessas propriedades aí que a gente está falando. É muita diferença. Agora, chegou até uma pergunta para a gente aqui, da Vera Lúcia Garcia de Campinas, em São Paulo. Vera, obrigada pela sua participação, beijo para você. E ela pergunta como ter certeza que um produto é orgânico mesmo. Ela até escreve aqui, mesmo tendo selo, eu ainda desconfio. Gostaria de saber como ter certeza. O selo, ele é uma... Ele já seria a garantia, né? É uma garantia, porque esses agricultores, essas pessoas que praticam, que fazem alimentos, que cultivam alimentos orgânicos, eles, como eu disse, eles passam por uma série de critérios para poder ganhar esse selo de autenticidade, tá? Então, esse selo, ele é sim confiável. É seguro, né? É para ser seguro. Tanto dos vegetais quanto das carnes e ovos também. Agora, uma característica que talvez seja mais fácil para você ir de casa é que se você faz a utilização de feira, se você costuma ir para feira, evite aqueles alimentos bonitos, grandes, sem sinais de erosão, né? Os alimentos orgânicos são aqueles mais murchinhos, normalmente eles são menores.
eles têm uma coloração não tão viva quanto aos alimentos que não são orgânicos. É que quando a gente vê, né, chama atenção, realmente, aquele pimentão bonito, aquela laranja grande, mas tudo isso são produtos químicos que deixam esse alimento com essa aparência. Exatamente. Né, Eugênia? É o que eu estava falando de preconceito. Às vezes a gente tem preconceito ali por um alimento que é mais feinho, Exato. mas ele que é o mais saudável de ser Eu costumo consumido. dizer para os pacientes para estarem atentos à padronização dos alimentos. Alimentos muito padronizados, tamanho muito iguais, as cores muito parecidas, né? Você já consegue identificar quando ele é orgânico ou não. O orgânico ele não tem padronização de tamanho, de cor. Você vai encontrar uns menores, uns maiores. Tem sim também alguns que são bonitos, mas não serão todos, né? Então, assim, vai encontrar uns mais murchinhos, mais feinhos, mais bonitinhos. Então, assim você consegue perceber a procedência desse alimento. Na verdade, é a natureza que decide, É a né? natureza Não que vai determinar. Os produtos que vão determinar. Exatamente. E aí vale aquela dica, então, até de ir na xepa da feira, por exemplo, não é? De escolher aqueles alimentos que ficaram ali, que as ninguém pessoas quis, rejeitaram. que de repente são os que têm menos produtos químicos ali na sua composição. O que acontece é que as pessoas começam a comparar com os alimentos que têm agrotóxico, olha que eles são grandes, são mais vivos as cores, né? E aí quando compara com o orgânico, a aparência que se dá é que ele é feio, não necessariamente ele é feio. Né? Tem esse ponto de vista também. Saber valorizar a qualidade nutricional desse alimento é muito importante. É isso que vai fazer a diferença na hora da tua escolha. No seu consultório você deve falar bastante sobre os seus pacientes, né? Incentivarem eles a consumirem esses alimentos. Exato. É isso que começa a fazer a diferença. Muitas vezes a gente não mudamos as atitudes porque não sabemos da importância, né? E as pessoas consomem os alimentos com agrotóxico, mesmo sabendo que é tóxico para o corpo, né? E chega num ponto que se a pessoa sabe dessa informação, ela começa a mudar essas atitudes. Por isso que é importante estar explicando e salientando as diferenças desse alimento orgânico e não orgânico. E aí, a partir então, eu acho que eu já até sei a resposta, a partir de que idade então a gente deve dar alimentos orgânicos para as crianças? Porque a partir ali de uns 6 meses mais ou menos, elas já começam a comer fruta, já começam a comer papinha de alimentos processados ali e estão comendo agrotóxico se não for com um produto orgânico, certo? Exatamente. E é proporcional para quilo de peso. O consumo de agrotóxico para a criança é muito maior para um adulto, né? Equiparado pela quantidade que ela consome de verdura e fruta pelo tamanho dela e quilo de peso corporal, né? Então é muito mais prejudicial. Sem contar que se ela continua com a amamentação, ela tem ainda mais exposição aos agrotóxicos pelo leite materno. Então vem do alimento e também vem do leite, esses agrotóxicos e esses contaminantes químicos, né? Tem essa também, né? Não é só o que a criança está ingerindo ali, é o que a mãe está ingerindo também. Está ingerindo e está passando para a criança. Às vezes a mãe, vou comprar o orgânico para o meu filhinho, mas o meu eu vou comprar diferente, mas aí passa da mesma forma. Então tem que ser para a família toda mesmo. Não resolve muita coisa, né? né? Agora, você quer se assustar? Quer saber quanto tem de agrotóxico nesses produtos que não são orgânicos? Muitas vezes a criança está comendo ali na papinha, que a mãe está ingerindo e está indo para o leite, todos esses químicos, esses venenos. Olha só, a gente tem uma tela para mostrar aqui o ranking dos produtos que mais contêm agrotóxicos. O Dr. Vitor até falou lá no começo do programa, nós, os brasileiros, somos os que mais consumimos alimentos com agrotóxicos. O Brasil é o que mais usa fertilizantes e pesticidas, inseticidas aí nas plantações no mundo. E aí a gente separou aqui os alimentos campeões de agrotóxicos. Olha o primeiro da lista ali, o pimentão, 91,8%, quase 92% aí do pimentão é agrotóxico puro, quer dizer, você não está comendo basicamente nada de nutriente do pimentão, né? Está comendo só agrotóxico. Exatamente. Um dos motivos para a gente estar mais atento sobre qual alimento escolher e quando você puder fazer escolha sobre qual alimento orgânico comprar, você olhar para uma tabela desse tipo e ver quais mais possuem maior quantidade, né, de agrotóxico. De agrotóxico, né? Vamos seguir na nossa lista aqui. Tem o morango, ó, a Milena foi visitar ali uma fazenda de morangos, uma plantação de morangos que não tinha agrotóxico. Se ele não for orgânico, 63% de agrotóxico, pepino 57%, alface 54%, cenoura 49%, e aí a gente vai indo, vai decaindo, nós temos 18 aí, a fonte é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, então esses são dados oficiais, e aí a gente vê uma gama enorme, tem arroz, tem feijão, a base da alimentação do brasileiro está nessa lista, e uma base que está sendo de veneno puro, digamos assim, né? Exatamente, uma superexposição diariamente, né? E é aí que faz a diferença. É isso que faz a diferença, até que a gente estava falando, né, doutor Vitor? Por exemplo, arroz e feijão, nós consumimos diariamente. O brasileiro consome arroz e feijão diariamente. E ele está na lista do ranking ali no topo, basicamente, de agrotóxicos.
essa exposição de ar que faz mal para a gente, né? Você come um arroz, come um feijão, aí você come um tomate que tem uma diminuição de licopeno, tem uma diminuição de selênio, de vitamina C. Então os alimentos eles são mais empobrecidos. E aí, o paciente, a pessoa, ela adoece pela ingestão em excesso de agrotóxicos e pela diminuição de nutrientes. Então hoje existe uma pandemia, ou seja, uma epidemia mundial de deficiências nutricionais por conta dessas características, dessas considerações que a gente está falando aqui. Tá, e inclusive, tudo isso que a gente está vendo, assim, a gente está incentivando você a comprar os alimentos orgânicos, mas nem sempre é possível. Então, até no próximo bloco, a Regiane vai ensinar para a gente como higienizar um alimento que não é orgânico para não consumir, pelo menos tentar diminuir um pouquinho, né, Regiane? Essa quantidade de agrotóxicos que tem, por exemplo, do pimentão, que a gente viu aí, que é basicamente agrotóxico. Tem um jeito certo que dá para a gente diminuir um pouco tudo isso, né? Sim, existe mesmo. Nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. Tem esperança, viu? Tem esperança então, sempre ainda. que você puder, prefira o alimento orgânico, mas quando não der, a gente vai te ensinar a limpar, a tirar um pouco disso tudo que tem ali no alimento. Você pode participar junto com a gente, continua participando, enviando sua pergunta, enviando seus comentários. Liga para participar do sorteio também. Olha os nossos telefones aí na tela, 0800 777 0021 ou então o 19 3871 9620, se você for ligar de celular. Todo mundo que ligar concorre no fim do programa a essa pulseirinha aqui de São Bento, com a cruz de São Bento. Ligou, participou, falou, quero participar do sorteio lá do Mais Saudável, vai concorrer no fim do programa a essa pulseirinha aqui de São Bento, que vem inclusive com a oração, tá bom? Você que é devoto ou quer se aproximar mais, conhecer mais de São Bento, vem com a oração de São Bento também, tá bom? Então liga, participa no fim do programa, daqui a pouquinho tem sorteio. Quero falar com você agora da devoção das mãos ensanguentadas de Jesus, que esse ano a gente está em festa aqui na Associação do Senhor Jesus, estamos comemorando 15 anos dessa devoção. Essa devoção, as mãos ensanguentadas de Jesus, que nasceu aqui na Associação do Senhor Jesus, na rede Século XXI, e se tornou o maior fenômeno de fé e de poder de Deus dos últimos anos pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro até. E nesse ano, a devoção então está completando 15 anos. Para comemorar essa data tão especial, foi lançado esse texto aqui, o texto comemorativo das mãos ensanguentadas de Jesus, 15 anos de bênção. Você ligou, comprou o texto, ganha ainda uma delicada pulseira com as iniciais MEG, Mãos Ensanguentadas de Jesus. Já está mostrando pra gente aqui, a pulseirinha com as iniciais MEG, tem alguns outros motivos aqui, todos das mãos ensanguentadas de Jesus. E junto ainda você recebe um folheto com uma exortação do Padre Eduardo e a poderosa oração Claro das Mãos Ensanguentadas. Então não perca tempo, adquira já. O site é o shoppingcatólico.com.br ou então você pode ligar pelos telefones 0800 777 0021 e o 19 3871 9620. E atenção, você que é sócio e devoto com a doação em dia aqui com a gente, tem desconto especial, claro. Ligue agora mesmo e confira as condições com as meninas lá do Call Center. Repetindo então, 0800 777 0021 e o 19 3871 9620. Ligue, a gente está em festa, adquira o seu terço também. No próximo bloco, a gente volta falando mais de alimentos orgânicos e como a Regiane falou, nem tudo está perdido. Se você não conseguir encontrar um alimento orgânico aí na sua cidade, a gente te ensina pelo menos a higienizar e tirar a maioria desses produtos nocivos que vão aí nos alimentos, tá bom? Mais Saudável volta já, fica com a gente.